Meu nome é Rogério Zampronha, eu sou presidente da Vestas do Brasil Energia Eólica e esse é o meu ponto de vista. Bom, primeiro que, assim como provavelmente 100% ou 95% da população, eu passei pelo dilema lá pelos meus 17, 18 anos sobre que caminho seguir. E todo mundo era economista. Então, naquela onda, falei, poxa, esse é um tema interessante para seguir. E eu fiz vestibular, entrei em economia na FEA, da Universidade de São Paulo. Depois de um ano, eu tinha a sensação de que a economia estava muito restrita a modelos matemáticos e decidi fazer sociologia também na Universidade de São Paulo, na tão chamada FEFELESH. E fui fazer sociologia durante um tempo. Depois vi que não era tão alinhado com o meu interesse e acabei parando a faculdade. O que isso representou para mim ao longo de toda a minha carreira? Eu diria que foi absolutamente fundamental para eu fazer as coisas que eu fiz. E mais fundamental ainda para que eu tivesse uma visão holística e pudesse aproveitar as oportunidades que se abriram aí na minha vida, e elas foram muito diversas. Ou seja, a riqueza de informações que eu adquiri ao longo da minha vida, não de informações, de conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, foi absolutamente fundamental para as coisas darem certo para mim nesse período. Então, a minha recomendação a todos aqui, todos que já trabalharam comigo, é invista no seu conhecimento, independente do que a empresa queira ou eu te diga para fazer. Porque o que interessa para o profissional é executar da melhor forma possível o seu trabalho e, consequentemente, você precisa ter instrumentos para isso. E o instrumento se adquire ou com experiência ou com aprendizagem. A aprendizagem é um caminho mais fácil e menos doloroso também. Eu costumo dizer nas palestras que eu faço que nós tomamos decisões no dia a dia como de uma forma muito simples. A cabeça da gente funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma série de caixinhas na minha cabeça, no meu cérebro, e cada caixinha tem uma experiência que eu vivi, uma memória que eu vivenciei. E quando nós nos deparamos com uma situação diferente, uma situação que eu não vivenciei ainda, eu busco abrir as minhas gavetinhas, as minhas caixinhas, para ver qual situação se assemelha com aquela, ou pelo menos a conexão de 2 ou 3 dessas gavetinhas formam uma conexão que me remete a uma eventual solução daquele problema que eu estou me deparando hoje. Por que educação é tão importante? Porque quando você tem poucas gavetinhas na sua cabeça, você tem poucas possibilidades para analisar no processo de tomada de decisão e, consequentemente, sua decisão até pode ser a certa ou a melhor, mas as chances principais é que ela não seja. Quando você tem uma larga experiência, tanto de educação como de formação profissional diversa, onde você vivenciou muitas experiências distintas, a sua capacidade de abrir suas gavetinhas, fazer as conexões, a sua capacidade é muito maior do que se você tivesse tido poucas experiências. Eu acredito muito no desenvolvimento através da experiência em projetos. Existe uma tendência nas organizações, na estrutura organizacional das grandes companhias, em se implementar uma matriz. Ou seja, eu tenho responsabilidade, assim, por exemplo, na minha função financeira, e eu atendo vários processos horizontais. Quando a pessoa, o colaborador, fica muito focado naquele tema específico, contas a pagar, ele perde a visão do todo. E para que você dê a ele a sede do conhecimento, ele tem que entender a influência que o trabalho tem em toda a cadeia de valor da sua companhia. A única forma, numa estrutura matricial, de se fugir da armadilha vamos dizer, da particularidade do que se faz, é engajar pessoas num projeto que eu chamo transversal, ou seja, um projeto onde esse projeto envolve todas as áreas relevantes da companhia, acompanhando a cadeia de valor dela, e onde o resultado de cada um desse projeto em particular vai se refletir, por exemplo, numa melhora de margem, no aumento de vendas, numa conquista de uma posição no mercado.
para mim, essa resposta é muito simples. A resposta é simples, a solução é muito complicada. Por que a resposta é simples? Porque eu entendo que a maior dificuldade que as organizações têm hoje é entender como transformar as demandas que ela tem, ou estratégicas, táticas, operacionais e funcionais, em um conjunto de capacitações que membros da equipe devem obter durante um certo período para que elas possam executar melhor o trabalho delas. Ou seja, tem uma demanda sobre, eu preciso aumentar o número de pontos de venda no varejo. Aí eu chamo um funcionário muito bom e falo, cara, você é muito bom, muito legal, vai fazer um MBA. Quer dizer, não houve conexão com o treinamento oferecido, entre o treinamento oferecido e a necessidade estratégica da companhia. Então, o entendimento do qual efetivamente é a necessidade, qual o engajamento de educação formal ou informal ou em projetos que se deve dar ao funcionário, acompanhar o desenvolvimento dele, ver, ok, você atingiu aqui, beleza, então agora vamos monitorar o resultado advindo desse conhecimento novo que você atingiu. Isso, eu não conheço muitas organizações que fazem isso. Realmente não conheço. E isso destrava um valor brutal para a companhia. A minha visão sobre isso é bastante também simples, muito difícil de implementar, mas a solução é simples. Ela vem da fragmentação do conhecimento em pedaços menores que possam se encaixar, eu estou falando de educação executiva aqui, que podem se encaixar com as necessidades de desenvolvimento do negócio e da pessoa para a carreira dela. Hoje, de novo, a pessoa vai fazer um curso de 2 anos, um curso de 1 ano, um curso formal de 4 anos, por exemplo, onde ela efetivamente vai aproveitar como ferramentas 1/5 do que aprendeu e como construção de conhecimento geral, que é absolutamente fundamental, mais 2/5. Mas uma parte grande daquele treinamento, ele realmente é perdido, porque não há uma customização do treinamento em função das características da pessoa, da necessidade dela naquela atuação corrente e do futuro desenvolvimento dessa pessoa, seja por desejo próprio, seja por necessidade do trabalho. Então essa customização, na minha opinião, é uma tendência que é também uma nova fronteira de desenvolvimento, mas é uma tendência e muito mais facilitada, diga-se de passagem, com o uso de ferramentas de educação à distância.